Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje o nosso bate-papo é sobre autismo. E aqui comigo, para esse bate-papo super especial e muito importante, a Daiane Gorgin, mãe atípica, contadora, mentora do projeto e atual presidente da Ama Além. Bem-vinda, Daiane. Muito obrigado por me chamar para participar desse episódio e quero lhe parabenizar pelo trabalho que você faz, pois levar o conhecimento para as pessoas, o conhecimento é a luz da ignorância, né? Então, meus parabéns. Muito obrigada. Quando eu pensei em falar sobre o autismo, a minha ideia era exatamente essa, levar conhecimento para a sociedade, porque eu acredito que a gente ainda tem muitas lacunas a preencher, muitas dúvidas. E eu queria ouvir de você, Daiane, como que a sociedade pode receber o autista, a família do autista e o que é o autismo? O autismo, ele é um tema ainda muito novo, né? As deficiências, não. Mas o transtorno do espectro autista, que não é uma deficiência, ele ainda é um tema muito novo. Começou a manifestar as informações em 2012 com a lei de uma mãe atípica, né, Berenice Piana. Então, eu considero que a nível do nosso município, nós já estamos muito avançados, né? Quando eu falo de Luiz Eduardo Magalhães, eu moro aqui desde 1990 e eu acredito que a nossa cidade ela é extraordinária. Tudo que aqui é desenvolvido, não importa a área, tem um crescimento, uma dimensão fora do normal para todos os outros municípios do nosso país. Então, para Luiz Eduardo, no âmbito de Luiz Eduardo, eu acredito que a gente tem avançado bastante, né? A Ama Além foi fundada em 2016 e vem trabalhando por isso, vem trabalhando por políticas públicas, por levar informação para as pessoas, para o acolhimento dos pais, das crianças e o atendimento também individual e multidisciplinar. Então, o caminho é esse, né? Temos muito que caminhar ainda, mas a nossa sociedade já está bem transformada. E como que a gente pode acolher o autista e a família do autista quando a gente nem às vezes sabe o que é o autismo? Essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque, como já falei, é um tema novo e é novo para as famílias também. Vamos lá na base. Quando as pessoas projetam ou não ter um filho, mas quando esse filho já é amado no ventre da mãe, os pais fazem projetos de vida, né? Os pais esperam, eles criam expectativas. E quando a criança nasce e o autismo está presente, não se tem esse projeto. Então, é um filho que traz uma grande... o nascimento sem o projeto traz frustrações, né? E não estou falando de quem a criança vai ser. Quando eu falar da criança atípica, eu deixo bem claro que é sobre a minha experiência, porque um é diferente do outro, né? A grande maioria pode concordar com as minhas palavras, mas vai ter famílias atípicas que vão dizer, na minha casa isso não aconteceu, né? É porque o autismo um é diferente do outro. Então, você projeta que o seu filho vai sorrir, o seu filho vai chorar, o seu filho vai reclamar, com 6 meses ele vai sentar, com 1 ano e 2 meses ele já vai dizer mãe. E quando isso nada acontece, quando ele sente dor e não chora, quando ele ganha um presente e não ri ou não se importa, se você deu água, tá tudo bem, se você deu comida, tá tudo bem, mas se você não deu, tá tudo bem também, porque ele não tem a iniciativa de reclamar, de buscar, né? Aí vão vindo as frustrações. Então, eu considero que essa família, ela já precisa do acolhimento aí. Ela já precisa desse braço aí, né? Falando em sociedade, todas as vezes que a gente tem reunião de pais, eu sempre falo, vamos começar por dentro da nossa casa. Pai, mãe,
avô, avó, tio, tia, porque é daí que nascem os maiores julgamentos. É daí que nascem os maiores apontamentos de dedo, confundindo aquela situação com uma má criação, ou porque a mãe deixou de fazer algo, ou porque o pai criou uma outra expectativa, né? Normalmente a culpa cai sobre as mães e na maioria dos casos os pais se cansam e abandonam o lar, né? Então é isso, nós precisamos desse acolhimento vindo dos mais próximos, vindo do próprio pai e da própria mãe, que enquanto estão no momento de luto, que é logo após receber o diagnóstico, ainda existe uma aceitação dessa negação, desse adiamento da intervenção, da responsabilidade para com, e você fica esperando que aquilo tem dia de acabar, só que com o autismo não tem, é para todo sempre, né? Ele pode evoluir, ele pode ir para o mercado de trabalho, mas o trabalho do pai e da mãe e dos familiares para com o autista é enquanto ele tiver vida, né? Não cessa. Então, a minha palavra é essa, é preciso começar esse acolhimento dentro de casa para os familiares mais próximos, e eu tenho certeza que a sociedade que não tem o autismo dentro de casa vai começar a compartilhar. E qual que é o sentimento, você como mãe atípica, que mais te invade quando você vê que a sociedade não está preparada ainda para acolher tanto a família quanto o próprio autista? Eu não sou uma pessoa que crio muita expectativa, até porque eu não sou, eu não tenho muita vida social, mas porque é um perfil meu, nunca tive, né? Não ligo muito para a opinião alheia e nem espero do próximo, então talvez eu não sou um padrão para responder isso. Quando eu vejo as pessoas julgando, humilhando, porque existe bastante, né? Olhando para a gente com os olhos tortos, eu tenho pena. De verdade, eu tenho pena do tanto que aquele ser ainda precisa de evolução. Quando o José nasceu, em 2012, era um autista para cada 86 crianças que nasciam, tinha um autista. Agora, um dado de 2022 da Organização Mundial de Saúde, cada 36 crianças que nascem, um é autista. E para 2050, a expectativa é 1 para 1. Então, cada 2 que nascerem, um vai ser autista. Se a gente for olhar com uma amplitude maior, nós teremos daqui uns dias uma sala de aula com 30 crianças, 15 autistas. Cada 30 famílias que você conhece, pelo menos uma criança naquela família vai ter, né? Um pai com 2 filhos, um casal, né, com 2 filhos, um será autista. Então, até que ponto vamos fechar os olhos para isso? Porque hoje você pode negligenciar a dor, o sofrimento de uma família, mas amanhã pode ser a sua. O seu filho, o seu neto, o seu bisneto. E será que, considero eu que a gente passa por essa terra para uma evolução. Ninguém está aqui só de passagem. Exatamente. E a omissão com a dor do outro, a falta de empatia, isso pode trazer um peso muito grande. Palavras minhas, né? Eu acredito nisso. Eu também, eu concordo contigo. E acho que as escolas também precisam estar preparadas, né? Eu vejo que de um tempo para cá foi incluído alunos autistas e acho isso muito positivo, porque é muito difícil o peso que você coloca numa família em dizer, não, é autista, tem uma deficiência e a gente não vai incluir. É um peso a mais que você coloca nessa família que já tem um sofrimento, que já tem uma dedicação a mais, já tem expectativas reduzidas, né? Então, eu acho muito importante essa inclusão, mas a inclusão precisa ter uma consciência coletiva, porque senão o aluno ele é deixado de lado, né? Como é que será que nós, como pais de crianças que não são autistas, qual que é o nosso papel na sociedade? Eu me pergunto sobre isso,
né? O que que a gente pode fazer pelo aluno que está ali e precisa ser incluído? Qual que é o diálogo que a gente tem que ter com os nossos filhos? E não qual o diálogo que a gente tem que ter, mas qual a gente está tendo. Porque para o autista e para a família do autista, todo tempo ele é precioso. Assim como para nós também. Mas essa dor que carrega é muito grande, né, Dai? É muito grande. O José, ele não vai para a escola desde os 8 aninhos, né? Como eu já falei, o autismo, ele me foi apresentado em alto nível, né? Ele não veio para brincar, ele veio para deixar marcas. E a parte da escola é uma das partes que mais me machucou já na trajetória, né? Uma das palavras que eu escutei, até se a pessoa ver o podcast, ela vai lembrar que ela falou: eu não posso receber o seu filho porque eu perco 5 típicos. Não considero que essa pessoa está errada, mas a nossa sociedade. Autismo não é uma deficiência, ele é um transtorno do espectro. Não é contagioso, né? Então, isso é polêmico, né? Isso vai muito além do respeito, já vai para os valores que existem dentro de uma casa, né? Que pai e mãe plantam, né? Moral, né? Conceitos de ética e moral que ali são passados para os filhos. Então, eu acredito que quem não aprender no amor vai aprender na dor. Esse é um lema, né? Se não aprender no amor, vai aprender na dor. Então, hoje você pode deixar de amar o próximo e ter empatia, mas amanhã pode ser o seu e você vai ter que aprender de qualquer jeito. Uma vez eu vi um vídeo muito forte sobre autismo que ele dizia: muitas vezes nós, como sociedade, quando a gente enxerga a mãe com um filho com deficiência física, sem um bracinho, uma perninha, uma criança, a gente se compadece daquela dor. A gente fica, nossa, como é que eu posso ajudar essa mãe? Como é que eu posso ajudar essa criança? A gente fica sensível àquilo. E quando a gente vê, às vezes, uma mãe com um autista, há julgamentos. E pouco acolhimento. Mas o que será que ela fez na gestação? O que será que ela tomou? Ou ela pensou? Será que ela negou a gestação? E esse vídeo ele era tão forte que ele dizia: por que você faz isso? É como se você pegasse um peso e colocasse sobre aquela mãe. Por que sobre essa mãe? Porque você se compadece da dor de uma e com a dor de outra você piora. E aí eu vi aquele vídeo e eu fiquei pensando, gente, nossa, que às vezes como a gente não vive, eu não vivo isso no meu dia a dia, talvez não é um assunto do cotidiano, mas quando a gente para pensar e se dedicar um pouco nessa questão de empatia, compaixão e acolhimento, dói. E a gente pensa, poxa, o que eu posso fazer? Né? E hoje eu vejo, a minha filha mais velha tem um colega, né, que tem, então eu penso, poxa, como é que eu posso, né, ajudar a acolher? Como é que a gente pode formar esse ser humano melhor, né? Para incluir e outros amigos e conhecidos tem também, e a gente pensa, como é que a gente pode aliviar a carga, né, dessa pessoa? É com amor, né? É com amor. O amor é a cura da humanidade, né? E quando você fala de ver uma deficiência e se comover, e daí quando vê um autista e não se comove, a sociedade foi treinada para isso. Se você vê alguém bem vestido, você trata de uma forma, mal vestido você trata de outra. Então o mesmo é na deficiência. Se você não está enxergando, você vai respeitar o quê? Né? Se nós temos uma faixa de pedestre, alguns param, outros ainda passam, né? Mas a maioria para alguém passar. Mas se você vê só uma velhinha lá para atravessar a rua, você não para. Por quê? Porque não tem a faixa. Então o autismo não tem cara, como que eu vou respeitar, né? Para que eu tenho que me comover? É igual às negligências de laudo, né? As famílias que postergam, que não buscam o laudo. Por quê? Porque o laudo vem a responsabilidade, né? Se eu tenho o laudo, eu tenho a responsabilidade. Do mesmo jeito também, existem as escolas que querem que os pais busquem os laudos. Por quê? Porque com o laudo diminui o meu esforço. Ele não tem tanto progresso, eu faço menos. Né? Então, é muito assunto ainda para ser trabalhado. É um trabalho de formiguinha, né? Mas
tem muito que ser plantado e eu acho que tem que começar no interior de cada um. E isso em todas as áreas, né? Não é só o autismo. Em todas exatamente. as áreas, mas tem que começar no interior de cada um. A evolução ela é individual e o conhecimento está aí. Inclusive, esse podcast é para isso, para a gente difundir conhecimento de vários assuntos sobre a vida. Mas ele é individual, querer assistir, querer ouvir, querer melhorar, olhar para isso e querer pegar para si essa responsabilidade, né, de evolução para o nosso dia a dia. E qual que é hoje o papel da Amalém aqui na nossa cidade? Olha, falar da Amalém é muito bom, porque eu falo que lá é um dos lugares que o meu coração bate mais forte. Logo que o José nasceu, eu era atendida lá na APAI, né? Até eu falo assim que o sofá azul da APAI nunca pode ser jogado fora, né? Na recepção pequenininha tinha um sofazinho azul e eu aguardava o atendimento do José lá. E aí eu via outras mães, porque toda mãe, quando recebe o diagnóstico, ela passa por um luto. Eu acredito que o meu luto foi ficar neurótica, porque eu achei que eu curaria o José, né? Porque quando você fala em autismo, você vai para o Google, você vê as mentes brilhantes, né? Você vê Einstein, você vê Bill Gates, aí você vê o Messi. Então eu pensei que o meu também seria. E quando que foi, só desculpa te interromper, o diagnóstico do José? Com 1 ano e 8 meses. E qual foi os sintomas que você percebeu? Qual foi as atitudes? Desde que o José nasceu, o José era era diferente, né? Inúmeras. Se a gente for falar que vai passar bastante, mas inúmeras. Até o fato de não chorar, né? Não chorar, não reclamar, aceitar qualquer coisa, não queria o colo, mamava sem olhar no olho, né? Ele não pegou peito. E daí teve de tudo, teve refluxo, então tudo era muito diferente. Depois, ele foi sentar com 9 meses, aí quando você colocava ele assistir televisão, você podia deixar 3 dias, estava tudo bem. Ele não se mexia, ele não reclamava e lá ficava, né? Então, tudo isso incomoda, né? E aí foi então que a gente começou a busca a falta de dormir também, né? Dormia pouco. A busca pelo diagnóstico. E recebi o diagnóstico do José com 1 ano e 8 meses. E aí, no atendimento na APAI, voltando, né, o raciocínio. Então, eu não fiquei de luto, eu fiquei neurótica. Então, eu fui me capacitar. Aí, eu fiz algumas capacitações e eu vi aquelas mães que não tinham o conhecimento que eu tinha fazendo tudo errado. Aí eu dizia, meu Deus, mas eu tenho que levar informação. Mas como que eu vou levar? Eu não posso chegar na mãe e dizer, olha, você está fazendo errado com o seu filho, né? E aí veio a ideia da associação. Aí eu entrei em contato com a ABRA, Associação Brasileira de Autismo, eles me orientaram. E aí a Ana Carla Maziero, que é psicóloga, minha amiga de infância, ela me apresentou a Daniela Defante, que foi a mãe que me deu a mão para a gente constituir a associação. Né? Aí nós constituímos a associação. A partir de novembro de 2015, que foi a nossa primeira reunião de apresentação para a sociedade, em fevereiro de 2016 montamos a diretoria. Os pais que fundaram a associação, que estavam presentes, eu sempre falo que a nossa associação é muito abençoada. Muito. Eu considero que somos irmãos de alma, porque não tem briga, não tem discussão, tudo que é colocado é com muito amor. São pessoas que não precisam estar lá, ninguém da diretoria precisa da associação para dar o tratamento para os filhos. E a gente faz por amor. E a gente se esforça e se desgasta, né? Então, a nossa associação, e aí voltando a falar de Luiz Eduardo, né? A diretoria constituída, os pais que sempre estão ali à frente e a sociedade luiz-eduardense tem feito um trabalho extraordinário. Encho a boca para falar que a nossa associação é a única da Bahia que dá o atendimento individual e multiprofissional para as crianças, jovens e adultos com transtorno do espectro autista de forma gratuita. É a única.
Até nós fomos convidados para participar da diretoria da ABRA também, que a eleição vai ser em novembro. Né? Então, é só orgulho, mas esse orgulho é por conta da sociedade, é por conta das pessoas comprometidas, né? E do trabalho que a gente entrega. De cada um que acreditou e acredita que a sociedade unida consegue transformar um pouco, pelo menos, a qualidade de vida da família e do autista, né? Isso. Que lindo. É isso aí. E que esse projeto de vocês consiga se replicar em outras cidades, eu desejo isso, porque os autistas estão por todo mundo, por todo lugar. E se a gente conseguir sociedades unidas em prol de uma melhor qualidade de vida e bem-estar da família, do autista, com certeza todo mundo vai sair ganhando com isso, né? Com certeza. A nossa associação, quando você começa a ser referência, você acaba trazendo problemas também, né? Então, a nossa associação tem trazido famílias de outra cidade para cá. Então, tem muita gente migrando para cá, dos interiores mais próximos, né? Por conta do atendimento na associação. E é aí que a gente começa a perceber o tamanho da responsabilidade, do trabalho que a gente entrega. Com certeza. Hoje, Dai, talvez algumas pessoas estão nos escutando, né? Nos ouvindo, assistindo, e talvez algumas mães, pais estão se perguntando, né? Será que meu filho tem autismo? Não tem? Quais são os sintomas que a gente pode observar, os principais para essa atenção e para buscar esse tratamento, seja ele na AMALEM ou com algum profissional? O que você diria sobre isso? Então, frisando, eu não sou formada na área, não tenho experiência, sou apenas mãe. Mãe atípica. E que faço um trabalho social, né, de acolhimento, mas não de atendimento individual. Então, é muito amplo a gente falar disso, até porque o autismo se tornou um mercado muito vantajoso, que gera muito dinheiro. Então, tem pessoas plantando, tem profissionais, né, infelizmente, plantando ideias para poder ganhar recurso, né? Então, no mercado, nós temos uma visão, um sufocamento até, né, dessas mães para com as crianças e negligências, como também interpretações erradas. Então, o que eu tenho para falar para as mães? Os médicos nos nossos filhos somos nós, né? A mãe sabe muito mais do filho dela do que o próprio médico. Então, a minha sugestão, não seja negligente e não boicote a informação. Se você perceber que a falha é sua, trabalhe para melhorar aquela falha. No fundo do seu coração, se você percebeu que realmente existe algo estranho, procure um profissional habilitado e de referência. Não vá no mais barato e nem aquele que fale aquilo que você quer ouvir. Porque muitas das vezes a gente tende a ir naquele que a gente quer escutar o que ele tem para falar. Só que essa não é a verdade. Né? Então, nós temos que saber escolher quem atende os nossos filhos. Saber escolher quem vai nos dar o veredito, né, de que é autista ou não é autista. Então, resumindo o que eu tenho para falar para as mães, você sente alguma coisa? Vá em busca, escolha o profissional certo, porque tem muita gente vendendo ideia errada no mercado e chamando crianças com pouca educação de autista ou vice-versa, autista de mal educado, né? É realmente as mães estarem atentas, sentiu algo diferente, busque uma ajuda. Isso e a AMALEM está aberta para receber essas mães que tiverem as dúvidas. Sim, a AMALEM faz a acolhida, sim. A gente tem nós temos hoje quase 500 crianças matriculadas, mais de 50 em fila de espera para fechar o diagnóstico. E o nosso atendimento hoje, ele não contempla 200 crianças, porque o atendimento do autismo, ele é individual e multiprofissional. Então, não adianta você dar um para cada um, que você não vai estar fazendo a diferença. E o serviço da AMALEM é fazer a diferença na vida das pessoas e não fazer algo paliativo, né? Então,
talvez você não encontre o atendimento, mas você encontre todo o resto que a gente faz, né? Porque outra coisa que eu gosto muito de falar também, como experiência da minha casa, o nosso filho autista, ele não muda muito a evolução dele. Quem evolui somos nós. Eles nascem pronto. E considero que o nível deles é extremamente alto. Então é a gente que tem que aprender todos os dias para poder chegar no nível dele e as coisas começarem a ficarem fáceis. Depois que você vai trabalhando, que você vai se educando, né? Se munindo de conhecimento, aí você vai vendo, nossa, se lá quando ele tinha 2 aninhos eu tivesse esse mesmo comportamento, ele não teria feito aquela situação, não teria acontecido naquele momento. Porque a evolução é da família, a evolução é da sociedade. Eles são extraordinários, eles são puros, eles nascem pronto. Somos nós que não estamos capacitados para recebê-los. Então, que a gente busque isso como sociedade, como família, né? E consiga acolher. Sim. Eu acho que isso é muito importante, com amor, né? Muito importante. Obrigada, Dai, pela tua participação. Obrigada pela tua presença. E eu espero que a gente consiga acolher através dessa conversa muitas famílias e a sociedade também consiga, né, entender tudo isso e cada um pensar como pode contribuir de uma forma melhor e com mais amor. Obrigada, sou eu que agradeço e a Amalém também agradece pela oportunidade de fala. Que bom, fico feliz. Obrigada a você que nos assistiu, nos ouviu. Eu espero que você consiga acolher com amor, repensar, né, para a gente tratar todo mundo, toda a sociedade de uma forma mais tranquila, leve e com empatia. Até mais!